Olá, pai! Hoje eu quero passar para você algumas senhas para melhorar o seu relacionamento com o seu filho. Mas como assim? Senhas? Senha. Não é uma senha de um cartão de crédito, não. São algumas senhas, algumas atitudes para cooperar para um relacionamento mais saudável com o seu filho. A primeira senha, anota aí, é a sua identidade. Você precisa construir uma identidade familiar. Essa identidade aqui, eu já tenho. Não, eu não estou falando dessa identidade familiar. Identidade familiar é aquela onde o seu filho te vê. Como é que o seu filho te vê? Ele te vê como um pai carinhoso, ele te vê como um pai honesto, como um pai atencioso. Como é que está a sua identidade familiar? O que é que você tem demonstrado para o seu filho? É muito importante o pai tentar perceber o que o filho acha dele, porque muitas das vezes estamos nos comportando de uma maneira, mas só que a percepção do nosso filho é outra. Então, busque acrescentar características positivas nessa sua identidade familiar. A segunda senha que eu quero passar para você é atitudes de amor com a sua esposa ou com a mãe do seu filho para quem não mora junto. Atitudes de amor. Às vezes, dentro de uma casa, o pai é muito ignorante com a mãe do filho, não sabe respeitá-la como mulher, está sempre brigando com a sua esposa, está sempre denigrindo a sua imagem e o seu filho está observando tudo isso. E o melhor presente que você pode dar para um filho é tratar bem a mãe dele. E para o pai que não mora junto, com a mãe da criança, mantenha uma relação possível, sabe? Não permita que o seu filho presencie conflitos nesse relacionamento. Quando você colabora para uma emoção saudável do seu filho, ele tem mais confiança nessa paternidade, ele tem mais confiança nesse homem que é o pai dele. Então, mantenha uma relação prazerosa com essas pessoas. Senha número 3. Respeite a individualidade do seu filho. Respeite o tempo do seu filho. Como assim respeitar o tempo dele? Por exemplo, às vezes você quer que ele fale de um assunto no momento que ele não está afim. Não é aquele momento que ele quer desabafar, que ele quer conversar sobre algo. E aí você está ali insistindo, querendo colocar a sua autoridade como pai. E a criança não quer se expressar naquele momento. Um exemplo da minha filha. Quando ela quer falar sobre felicidade ou alguma tristeza, por exemplo, ela sempre na hora de dormir, ela fala assim: papai, pergunta como foi o meu dia. E o pai dela pergunta. E ali ela começa a desabafar, a falar dos lugares que ela foi, do que ela gostou, do que ela não gostou. Não adianta a gente perguntar durante o dia, querer tirar coisas dela durante o dia, porque ela não fala. Então, respeite o momento do seu filho, tá bom? Senha número 4. Invista tempo e invista em ações na vida do seu filho. Como assim investir tempo? Seu filho já é adulto. Você pode buscar encontrar o seu filho no final do trabalho dele, no final da faculdade, e investir tempo. Mas muitas das vezes você diz assim: eu saí muito cedo para trabalhar, cheguei agora cansado, cheguei tarde, eu não tenho porquê, eu não tenho como ficar brincando com criança ou encontrar ninguém. Invista tempo, sim, tempo de qualidade. Você não precisa passar horas brincando ou visitando o seu filho, mas só que você precisa ter momentos prazerosos com o seu filho. Outra atitude também nesse investir tempo, nessa senha tão importante, por exemplo, você pode escrever um bilhete para o seu filho. Antes de você sair para o trabalho, escreve um bilhetinho independente da idade dele. Deixa um bilhetinho lá dentro da mochila, da bolsa do seu filho, perto da caneca que ele gosta. Isso é investir tempo, isso é investir em atitudes prazerosas que vão marcar a vida do seu filho. Outra senha importante é aquela: permita que o seu filho erre.
Existem muitos pais muito rigorosos que não permitem, sabe, o erro do filho. O erro é uma construção de aprendizagem. Então valorize cada etapa do seu filho, cada erro, cada acerto. Não seja aquele, sabe, rancoroso, rigoroso, que a criança deixou um café cair no chão e aí você vai lá, começa a chamar a atenção, dizer que ele não presta, que ele não tem atenção em nada do que ele faz, que tudo dá errado com ele. Não seja esse pai assim, seja um incentivador, seja alguém positiva na vida do seu filho. Seu filho estudou, você pagou um curso, pagou a escola, estudou. Chegou lá na hora, ele não alcançou aquela nota que possivelmente, né, você estava esperando, você achava que iria acontecer, ele não alcançou. Não diminua, sabe, a inteligência dele, não fala palavras que vai denigrir a autoimagem dele. Quando você não é um com o seu filho, mesmo quando ele erra, você está bloqueando o potencial do seu filho. Então incentive o seu filho, sabe, permita que ele erra, sabe, que ele erre, ajuda ele a se construir. O erro cria maturidade, tá? E por último, e não menos importante, a palavra do Senhor. Deus, o seu filho, a sua filha, vê a palavra do Senhor, vê Deus como um referencial masculino. E assim como seu filho vê você. Então, ore com o seu filho, leia a Bíblia com ele, escuta um louvor com ele, seja o sacerdote do seu lar, para que seu filho possa ter uma confiança, desenvolver uma confiança muito maior no Senhor, na presença de Deus. Então, muitas das vezes nós estamos perdidos, achando que a gente está acertando. Então, quero que você escute esse vídeo, analise cada passo a passo, cada senha que eu te dei, para que você venha se desenvolver mais e mais nessa construção de relacionamento com o seu filho. Coloque em prática cada senha dessa, cada atitude dessa, e você cada vez mais vai ter um relacionamento saudável com o seu filho. Fica com essa palavra.